NFL, etc. 4, quarta-feira, 19 de agosto. Eu sou o Ticas. Chegamos aqui para mais um episódio. Pouco mais de 3 semanas para o início da temporada. 22 dias para o kickoff Chiefs e Texans na quinta, dia 10 de setembro. Avançamos mais uma fase. Essa semana começaram os treinos com equipamento completo. A expectativa aumenta conforme o cronograma vai se cumprindo, né? Protocolos e pandemia ainda dominam as notícias de maneira geral, mas cada vez mais a gente começa a ouvir sobre os times, expectativa de desempenho, sobre os personagens, né, dessa temporada. E por aqui já estão os personagens que fazem esse podcast acontecer. E aí, Wallace, já caiu a ficha que daqui a pouco mesmo vai ter bola oval voando em campo? Tudo bom, Ticas? Fala, galera que tá ligada aqui no NFL, etc. Cair a ficha ainda não caiu, né? Porque a gente vai tendo essa pré-temporada meio vacilante, né? Uns casos ou outros ali de Covid em outros lugares, e a gente vai vendo se vai ou não a temporada engatar de verdade. Mas provavelmente daqui a 3 semanas vamos estar todo mundo na ponta do sofá e vendo o kickoff aí, todo mundo vendo a bola oval voar. Isso e nada de estranho acontecendo nessas 3 semanas, né? Eu tô, como o nosso amigo Vitorino já disse anteriormente, eu tô naquela expectativa de começar na data, se vai acabar, já é outro papo. E falando nele, no meu corner esquerdo aqui, nosso arcabouço técnico e tático desse podcast que não fala de técnica e tática, né, Vitorino? Você conta pra mim se você é do tipo piscininha, deck e espumante no pôr do sol, tipo chama que veio, ou é mais churrasco no quintal, pé no chão, cerveja na mão e boné de concessionária, tipo o Anthony Lynn? Boa noite, todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for ouvir o podcast. Eu, na verdade, dependo. Na minha situação financeira atual, eu sou obrigado a ser churrasco. Mas eu não vou mentir, se eu fosse rico, eu não botava uma lata de Brahma na boca nunca mais na minha vida. O homem é fino, Ele parece que é bruto, mas ele é fino. A alma de rico eu tenho, eu só não tenho dinheiro. Então, no nosso primeiro bloco, a gente vai fazer aquele tradicional giro sobre as novidades do Training Camp. Na sequência, estrearemos o bloco Treta na TL, com os fatos inusitados envolvendo os personagens da liga nessa última semana. E para fechar, voltaremos com o nosso bate-pronto, o já quase tradicional bloco TD ou Fumble. Então é isso, gente. Autorizado o treino com pads desde segunda-feira. Eu confesso que quando eu cheguei do trabalho, eu abri o Instagram, eu fiquei vendo stories, agora é Reels, né? Essa juventude, cada hora é uma coisa, tal de Reels. São videozinhos. Fiquei vendo videozinhos dos treinos dos times e você vê o cara com equipamento completo dentro de campo, trombando, dá a sensação de que agora começou para valer o training camp. Interessante, muitos jogadores espontaneamente, sinceramente, animados mesmo de ter contato. Então você vê que tem gente que tem o amor pelo jogo mesmo, que joga com gosto, e você via que era bem sincero essas demonstrações deles de felicidade mesmo por poder colocar o equipamento completo e trombar com jamantas de pesos enormes. E esse menos tempo de preparação, ele também já trouxe o outro lado, né? Desse começo de training camp, que é o maior risco de lesão. Já tem bastante gente aí que se lesionou nesses primeiros 3 dias de contato total, e alguns até já estão fora da temporada. Então, Magal, você que é o cara de dentro do campo, diz pra gente, esses treinos aí, os primeiros treinos com equipamento completo, acho que no ano normal começariam em meados de maio, né? Dentro das OTAs ainda teriam outras rotinas de preparação. E começou basicamente há 3 semanas do início da temporada. Quanto que isso compromete mesmo o preparo físico, e você tem expectativa de que tenhamos mais lesões aí até começar a temporada de fato? Olha, eu acredito que sim, porque não é só a questão do treino especificamente, mas da preparação que os atletas já faziam antes mesmo da off-season. É claro que tem atletas e atletas, né? Tem gente que passa a off-season arrumando confusão, fazendo coisas caóticas, dando problema, mas tem gente que passa treinando.
A gente está se preparando, faz treino de recuperação, estuda, e isso aí tudo foi muito impactado, né? Tem alguns coaches que eles, coach no bom sentido, tá? Coach técnicos de futebol, que eles são contratados para off-season, por exemplo. Tem uma que eu acho ela fantástica, que é uma mulher, ela chama Mickey Grace. Ela é uma coach que os caras contratam ela assim para off-season. Então o cara fala assim, eu quero melhorar minha interceptação aqui no lado direito. Ela vai lá e ela é casca grossa. Ela vai lá e trabalha em cima com os caras. Então tudo isso aí ficou muito prejudicado, né? E como o nível de demanda da NFL é muito alto, eu acho que a gente pode ter uma combinação um pouco perigosa aí de os caras com a gala muito seca para dar porrada e, do outro lado, não ter tido a preparação que seria o ideal para essa off-season. E, então, eu acho, assim, do que a gente vem acompanhando, eu não sei se estatisticamente está um número superior ou inferior aos outros anos, mas direto em treino aí está tendo gente se lesionando, né? Eles usam muito o termo football shape, né? Porque não adianta você treinar sozinho ou com acompanhamento via Zoom de preparador físico em casa e só levantar peso. Porque a atividade que você exerce em campo, o tipo de movimento, ele é muito diferente, é muita tração, muita trombada, muita tração, né? Muita mudança de direção, transferência de massa, de peso em período curto de tempo. Então acho que realmente quando começa para valer é que a gente vai tendo essas notícias. Numa off-season normal, a gente tem muita notícia de lesão durante o training camp, durante a pré-season, né? A temporada de pré-season, que esse ano não vai ter, e dá a sensação de ficar mais separado. Esse ano a gente já teve, acho que 4 ou 5 jogadores que nos 2 primeiros dias foram declarados fora da temporada por conta de lesões. É importante que o trabalho off-season é justamente por isso, porque você vai preparando o corpo até chegar gradativamente digamos, na forma que você vai conquistar na primeira partida, nas primeiras semanas. Agora, com esse treinamento encurtado, a lesão ela vem naturalmente no futebol americano, né? Lesões são parte do dia a dia dos jogadores de futebol americano, porque isso é um esporte de muito contato, de peso aplicado em partes que não são para se movimentar daquela maneira, joelho, tornozelo, ombro, clavícula. Então, realmente, isso é parte do dia a dia. Agora, com essa preparação mais encurtada, a tendência é de ter muito mais lesão do que tem numa temporada habitual. Eles não vão aliviar. Você já disse aí, todo mundo empolgado, todo mundo querendo o esporte de contato. Entrou para jogar, todo mundo quer dar o melhor. Então, provavelmente, essa temporada vai ser mais cheia de lesões mesmo. Com o agravante do roster reduzido, mesmo nesse período só de treinamentos para 80 em vez de 90 jogadores, vão ficando mais curtas as opções ali, tanto para você revezar durante o treino. Então, às vezes, você pegaria aquele rookie, aquele cara que você está testando, aquele novato, para fazer uma repetição de final de treino. Agora, você tem que pegar o cara que já treinou a rotina inteira, colocar ele em campo para exercer, né? Definir alguma jogada, alguma coisa assim, e o desgaste vai sendo maior. Sem dúvida. E ainda digo mais, com essa instabilidade toda, essa incerteza, eu acho que vai ter uma dinâmica um pouco diferente também, assim, porque eu acho que vão ter alguns caras que vão assumir uma postura meio pro bowl, assim, de vou evitar algumas entradas, vou evitar umas certas jogadas, porque nesse contexto também, se ele se lesionar, o nível de prejuízo que ele vai ter para o time, que ele vai gerar para o time, vai ser muito maior do que numa temporada normal, né? Com roster menor, com mais dificuldade. E para o ano que vem, Vitorino, você espera estar em 100% do futebol shape para retornar aos gramados? Cara, olha, difícil, eu vou ser sincero. Eu tenho tentado manter a alimentação, para mim é muito tranquilo, porque eu tenho refluxo, então eu já não posso comer demais, nem exagerar nas coisas que são ruins. Eu como, mas de leve. Eu tenho feito atividade física com a planilha de treinos que o preparador físico do time montou, para a gente fazer em casa mesmo. Alguns equipamentos eu comprei, assim, TRX, algumas coisas assim, mas não é a mesma coisa de você fazer treino de contato, não tem treino com front seven. Desde março que eu não vejo meus colegas de DL.
Então, assim, eu estou tentando fazer o máximo para, não vou nem dizer manter o futebol shape, porque eu também já não tinha um futebol shape lá essas Coca-Cola. Eu estou, vamos dizer assim, fazendo um controle de danos. Eu estou tentando perder o mínimo possível para poder chegar com o menor gap possível para quando começar o ano que vem. Mas no FABR, o ano que vem também vai ser um ano bem complicado, porque no nosso caso, como é amador, já era difícil sem pandemia. Com pandemia ainda, vai ficar bem complicado. Mas é isso aí, vamos embora. E aí os times, né, e o discurso da liga no geral fala muito da responsabilidade individual de cada um ter cumprido esse treinamento, esse cuidado, inclusive em relação à pandemia, né, de evitar o contato, de evitar se expor a situações que recorram em risco desnecessário, né. Mas não é que o Kemba Syverand, ou Syverand, cornerback novato do Seahawks, undrafted free agent. Então ele foi... O que é o undrafted free agent? Ele foi contratado sem ser nas rodadas do draft. Ele foi contratado posteriormente, numa temporada de roster reduzido, de incertezas em relação às oportunidades que ele teria, né, de se encaixar num time. Foi contratado pelo Seahawks e foi cortado antes mesmo de começar essa fase de contato total nos treinos, porque ele tentou entrar com uma garota disfarçada de jogador do Seahawks no hotel em que o time está concentrado para o training camp. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês que estão aqui comigo, meus amigos. Como que você faz uma garota ficar disfarçada de jogador de futebol americano do Seahawks? Coloca os pads nela e manda ela pro lobby do hotel toda equipada de capacete, porque tem uma diferença física, né, básica ali, que é difícil de você fazer uma garota se passar por um jogador de futebol americano. E outra, quando você fala de responsabilidade individual, um cara que não tinha certeza de ser contratado, foi contratado para mostrar serviço, para tentar, né, nem que seja um time de treino, né, o practice squad, ou para mostrar serviço no Seahawks, e mesmo que ele seja cortado, ele ter boa referência, de repente, para ser indicado para outro time, e o cara me dá uma dessa no meio do hotel da concentração. Eu acho que está precisando daquilo que o Magal Vitorino falou lá no começo, do Romário, né? Um coach de concentração, como é que burla as regras, porque disfarçar uma mulher de jogador de futebol americano é muito mais difícil do que, por exemplo, você combinar com o pessoal ali do hotel para dar uma escapadinha, né? Falar para os caras ali, ó, uma meia horinha eu tô de volta, porque trazer para dentro da bolha alguém que colocaria todo mundo em risco, além de ser hipervigiado, é muito mais difícil do que você tentar dar a sua escapadinha sem que ninguém veja, né? Eu diria mais. É fácil, relativamente fácil, você passar alguém como sendo do Seahawks, porque se for uma mulher que gosta de moda, para você passar ela por um modinha é fácil. Isso é bem tranquilo. E eu concordo com o Alas, eu acho, inclusive, que o coach Romário já deve estar passando orientações para os jogadores. Só acho que, assim, o jogador da NFL, ele tem aquela vontade natural, instintiva de fazer merda, né? Então, até se o coach Romário estiver ensinando os caras como fazer para burlar a concentração, vai ter jogador que vai querer fazer diferente, porque aquele tesão de fazer uma merda que a gente vê que não é porque o cara vira profissional, né? No Last Season U, o que você mais tem é o cara que tá ali lutando por uma bolsa para ver se ele dá um jeito na vida e ele faz merda. E geralmente faz merda por coisas muito menos importantes do que para trazer uma mulher porque eu tô no meio de uma pandemia e tô alucinado, preciso descarregar. Então, assim, não me surpreende, pelo menos não foi no meu Giants gigante para não atrapalhar as nossas chances de Super Bowl. Não, no nosso episódio anterior, a gente até comentou, né, no nosso bloco de ocorrências policiais, que o DeAndre Baker estava numa mesa de pôquer no meio de uma festa num dos estados mais afetados pela pandemia na Flórida, né, nos Estados Unidos. Eu tive a mesma reação, basicamente, com essa notícia, de pensar que o cara tá com a carreira dele ali na linha, né, uma das poucas oportunidades que ele teria para mostrar serviço esse ano, e o cara me dá uma dessa. Agora eu quero saber de vocês o seguinte: se fosse um cara de nome, se fosse um Romário da vida, se fosse alguém equivalente do Seahawks,
isso não aconteceria porque o cara chegou a ser estrela justamente porque ele é profissional o suficiente para chegar nesse nível, nesse patamar, ou se acontecesse com esse cara, seria abafado, não seria cortado por conta de até restrições contratuais, esse tipo de situação que travaria o time de pegar esse cara para fazer de exemplo e cortar assim imediato? Cara, boa pergunta. Eu acho que até dentro dos caras conhecidos vai depender muito de quem é o cara conhecido. Eu acho que teria uma mudança aí também. Principalmente o quanto que o time depende desse cara. Porque vamos combinar, se fosse pegar um time pequeno aqui, relevante, um Cowboys, por exemplo. Se fosse aí um Zeke fazendo uma coisa dessa, um Dak Prescott fazendo uma coisa dessa, vocês acham que eles iam pesar a mão, cortar o cara, suspender, tirar de jogo? Não ia. Não ia. Mas se fosse o rapaz lá da secundária, o terceiro corner lá, aí, meu amigo, aí vamos abrir salary cap aqui e tchau e benção para você. Tudo vai depender realmente do quanto que a estrela, entre aspas, essa estrela fosse importante para a equipe. Ou o tamanho do escândalo também. Por exemplo, se você pega um cara igual o Tom Brady fazendo isso com a babá que ele tinha suspeito de ter relação lá atrás com a Gisele. Isso ia ser uma bomba gigantesca na sociedade americana, não é nem só na NFL. E a sociedade americana ela não aceita muito bem isso. Aí provavelmente o Tampa Bay ia ter que dar uma explicação e dar uma cortada, e aí o Tom Brady estaria em maus lençóis. Mas esses caras, essas estrelas aí, desse naipe do Tom Brady, até do outro quarterback, igual o Dak Prescott e tal, eles são um pouco mais pragmáticos quanto à sua presença na liga e são bem mais discretos e focados na carreira de futebol americano. O negócio essa galera que já vem do college, nesse embalo maluco desse hype de superstar, running backs, gente que joga de DL e que por si só já tem um temperamento agressivo e de querer e poder fazer quase tudo no college e até na NFL, e aí a confusão fica maior. Digamos, um Odell Beckham Jr., por exemplo, é um cara que poderia ter esse tipo de comportamento, um cara que poderia fazer algo nesse sentido, e aí realmente o Cleveland Browns, por exemplo, ia ficar em maus lençóis. Você acha que esse caso é um exemplo da dificuldade que a Liga vai enfrentar para concluir com sucesso a temporada sem grandes impactos em relação à disseminação do vírus entre os times? Esse é um deles, né? Já citei aqui o exemplo da festa, né, das festas que são famosas, né? Os jogadores de futebol americano não fazem nenhuma questão de esconder essas festas, esses encontros que eles têm quando vão jogar fora de casa, por exemplo, alugam mansões e são realmente festas muito grandes. Provavelmente essa multa de $50 mil que eles vão ter aí e passar um tempo na Covid list não vai impedir os atletas de fazerem essas confraternizações gigantescas que eles fazem. Vamos ver se não, né? A gente vai entender melhor como que vai ser esse andamento depois que a temporada começar a rodar e se os testes continuarem sendo feitos, né, com a frequência que eles estão planejando, a gente vai ter um indício claro de se o pessoal está se comportando bem ou não. Quem está se comportando bem lá em Tampa Bay, vocês sabem quem é, né? O trem do hype voltou, mas voltou essa semana com força. O Peter King, que é um dos colunistas de NFL mais renomados dos Estados Unidos, ele sempre faz uma turnê de off-season, ele faz uma turnê dos training camps. Eu acho que mesmo nas temporadas normais, né, vamos dizer assim, ele fica 2 a 3 dias nos camps, observando os treinos, entrevistando os jogadores e os técnicos. Passou 2 dias no final de semana passada acompanhando os treinos dos Bucks. Postou uma entrevista com o Brady também, bacana, quem quiser dar uma olhada. Apesar de que a entrevista do Brady não tem muita novidade, né? Sempre do your job, tô preparado, vamos que vamos, tenho muito a provar ainda, não estou satisfeito e etc. O Peter King, que tem essa credibilidade toda, falou que gostou muito do que viu, que tá botando fé no sucesso do time, pelo que ele acompanhou. Eles são
favoritos até na divisão. E isso me lembrou que, recentemente, durante o off-season, o Matt Ryan disse que ele era, sem dúvida, para esse ano, o melhor quarterback da divisão. Então, vamos lembrar. A divisão do Tampa tem o Tampa, o New Orleans Saints, o Carolina Panthers e o Atlanta Falcons. Então, os quarterbacks, a gente está falando esse ano de Brady e Brees, 2 dos maiores quarterbacks da história do esporte. No Carolina, assumiu o Teddy Bridgewater e o Matt Ryan no Falcons. E o Matt Ryan falou, não, para esse ano eu sou o melhor dos 4. E aí, dá para concordar com o Matt Ice para esse ano? Cara, eu já vi maluco. Agora, desse jeito aí, tá difícil. Assim, Matt Ryan, meu amigo, eu gosto de você, de verdade, acho que você é um quarterback fantástico. Queria muito que você tivesse ganhado aquele Super Bowl, mas vamos ser sinceros, não é nem tô falando só do Brady, não. Assim, você tá numa conferenciazinha meio complicada para dizer que é o melhor QB. Né? Você tem o Drew Brees, né, que apesar que poderia morrer enforcado, mas é um bom QB. O Bridgewater tem bastante potencial aí, ainda precisa demonstrar algumas coisas, mas tem bastante potencial. Meu amigo, tem o velho Brady aí, ué. Desculpa, Matt Ryan tá totalmente maluco. A verdade é essa. Eu não sei se ele está contando, igual a gente já falou aqui várias vezes, com a morte do Drew Brees, né, que provavelmente ele vai receber umas pancadas muito grandes pelo menos nesse início de temporada aí, ele vai receber algumas pancadas grandes, porque a OL pode ter perdoado ele pelos comentários racistas, mas os oponentes eu duvido, e obviamente isso vai estar lá no headline, lá na hora de enfrentar o New Orleans Saints. E também com uma possível, falha do Brady e do Tampa Bay em fazer uma química entre o QB e o novo time. Mas, porque desses 4 aí, né, entre esses 4, ele, Matt Ryan incluído, ele só pode competir com o Bridgewater, porque com o Brady e com o Brees, ele não entra nem na sala que o jantar está sendo organizado, quanto mais sentar na mesa, né? É interessante ouvir isso do quarterback que estava em campo justamente na virada 28-3 que o Brady promoveu no Super Bowl 2017. Ainda tem esse agravante. Apesar que nesse caso aí, eu acho que tem uma parcela grande do Kyle Shanahan também, né? Não foi só do Matt Ryan, mas mesmo assim... Não falando do fato de ser culpa dele, mas dele estar presente ali vendo o que o Brady é capaz de fazer, depois já ter um tantão de anel e não se dar por vencido e ver o tanto de fogo que o cara consegue colocar nos colegas de time e correr atrás de um resultado desse. Então, assim, autoconfiança é importante, eu acho que jogador desse nível tem que ter mesmo. Eu gosto do Matt Ryan, acho que ele é ótimo jogador e que tinha potencial para de repente conseguir resultados melhores, mas Brees e Brady, outro patamar, né? E lembrando que no primeiro domingo, já no dia 13 de setembro, né? A temporada começa dia 10 com Chiefs e Texans, e no dia 13, que é o primeiro domingo completo de rodada, já tem Brady versus Brees. Já começa o confronto de divisão entre Saints e Buccaneers. Quem que leva essa divisão para vocês? Me dói no coração, mas eu acho que tem uma grande chance do Bucs levar. Não estou falando só pelo Brady, tá? Como muito bem ressaltou o Tchê, acho que a defesa do Bucs vai vir muito forte. O front seven do Bucs deu uma boa melhorada. Eu acho, como vai ter muita variação ao longo dessa temporada, a sensação que eu tenho é que o Bucs vai conseguir ser um time mais consistente. Concordo com o Tchê que não é um time para chegar em Super Bowl. Vai beliscar um playoffs ali, mas não vai ser muito mais do que isso. Mas eu chutaria um Bucs aí. Eu vou discordar um pouco do Vitorino, porque eu acredito que o Bucs ele não está pronto, né? É um time que vai ter que se provar aí nessa química entre o Brady e o ataque e uma manutenção da defesa no nível alto, que já no ano passado jogou algumas partidas. Tem um cara que eu adoro, que é o Sul, o Ndamukong Suh, que é um cara que foi estrela, né? Estrela nas defesas por onde passa, foi bastante tempo do Miami Dolphins também, infelizmente, né, porque é um grande jogador jogando naquela defesa que parece um queijo suíço, mas eu acredito que desses times aí, quem está mais pronto é o New Orleans Saints.
vai depender muito dessa química do Brees aí com seus companheiros, o tanto que abalou esse episódio, a relação interna deles e o tanto de fome que os outros times vão jogar contra o New Orleans Saints. Não é nada disso que ele precisava na intertemporada e, como já venho dizendo aqui, provavelmente, se ele não falecer, realmente ele pode conduzir o New Orleans Saints a ganhar essa divisão, porque eu acredito que ele está mais pronto do que o Bucks e até do que o Falcons, que passa por uma reformulação ali na defesa também. O Carolina, infelizmente, é carta fora do baralho, trocou um QB que vinha sendo a marca da franquia e o ano passado realmente fez água a relação do Cam Newton com todo o time. Só tem o Christian McCaffrey, infelizmente. O Teddy Bridgewater é um QB bem limitado para poder ajudar o McCaffrey a ter alívio, né, nessas corridas malucas que ele faz. O cara parece de aço, toma pancada para tudo quanto é lado e não perde a empolgação, mas o Carolina é bem fora do baralho nessa divisão, que para mim vai ficar entre Tampa Bay e o New Orleans Saints com um pouquinho de vantagem do New Orleans Saints, caso não matem o Drew Brees. Lembrando que o Atlanta terminou a temporada passada 6-2, tá? 6 vitórias e 2 derrotas, depois de começar a temporada muito mal. Eles, nesse ano, contrataram Todd Gurley, running back, e o Hayden Hurst, tight end. Perderam o Austin Hooper, mas reforçaram o ataque. Vocês acham que não dá para esperar nada de briga do Atlanta próximo do que vão fazer Saints e Bucks? A defesa do Atlanta Falcons fica devendo muito, Ticas. A defesa que a gente acaba colocando bastante daquele Super Bowl da virada do Tom Brady e do Patriots para cima do Falcons na defesa, ela parece que não se recuperou e não reengatou uma nova linhagem, uma nova característica e um novo tempo mesmo na defesa do Falcons. Parece que eles carregam esse peso há algumas temporadas e realmente fica devendo um pouco em talento ali na defesa. Na defesa do Saints você tem ótimos corners, DLs, você vê isso também na defesa do próprio Tampa Bay, e no Falcons a gente fica devendo talento realmente. Não adianta reforçar o ataque, a gente sempre fala e costuma conversar, né, que é a defesa que faz o jogo de futebol americano ser sólido e consistente. Às vezes nem precisa de um ataque para poder levar, como provou o meu time mesmo, o Miami Dolphins, em 2000. Eu vi uma comparação quando eles estavam falando sobre quem ganharia essa divisão. Número de snaps jogados com Sean Payton e Drew Brees, 300.000, não sei quantos. Número de snaps jogados Tom Brady com Bruce Arians, 0. Mas assim, a gente sabe que o Bruce Arians também não é bobo, a gente sabe da capacidade, né, dele como técnico, a gente sabe da capacidade do Tom Brady, mas eu fico na dúvida também o seguinte: a gente acabou de falar sobre lesões do pessoal que ficou mais tempo parado, né, sem fazer atividade de campo mesmo por conta dessa pandemia. E aí a gente tem também um dos valores do ataque dos Bucks, o Gronk, que não só ficou parado esse tempo, mas ficou 1 ano e tanto parado, porque aposentou e desaposentou para voltar. Será que o risco de lesão desse cara é maior ou menor? O pessoal falou que o Brady nem parece que ficou parado. Aí eu repito, ele não ficou parado, porque além de fazer os treinos que ele tem, 1 milhão de coaches, né? Coaches mesmo, treinadores, personagens trainers, para fazer durante a off-season, ele tem uma academia classe A em casa e ele treina escondido nos campos de high school, mesmo com a associação de jogadores falando para não treinar. Mas e o caso do Gronk? 1 ano e tanto parado, será que dá para contar? Porque o Gronk hoje é o terceiro tight end do time, né? Eu acho que o Gronk sempre tem a experiência e a química com o Brady, que eu acho que são 2 coisas que contam muito a favor dele. Eu não acho, e seria bizarro, para ser sincero, se ele fosse o tight end 1. O Bucks tem tight end, e o tight end de qualidade, né, altíssimo nível. Mas é inegável a química que eles têm com o Gronk, e a gente sabe que o Gronk é aquele Chevette 84, né? Você acha que ele não vai pegar, você acha que agora acabou, agora fundiu o motor. Mas você dá uma virada, dá uma empurrada, faz uma chupeta, ele pega. E pega e anda bem. Então, assim, dá para esperar coisas boas do
do Gronk. Eu já passei muita raiva no Fantasy, porque teve 2 anos que eu botei o Gronk no meu Fantasy e ele ficou assim, 8 jogos sem jogar. Quando voltou a jogar, ele jogava 4, 5 snaps. Mas, nesses mesmos anos, ele jogou snaps em que ele decidiu o jogo, ele jogou snaps em que ele tirou o Patriots do buraco. Então, o Gronk tem gás para queimar ainda aí. Ele não joga uma temporada completa, acho que desde 2011 ou 2012, ou seja, 2 anos depois que ele foi draftado. Só de curiosidade, eu abri aqui o depth chart da ESPN do Tampa Bay e o Gronk tá em primeiro. Tá com o O.J. Howard em segundo e o Cameron Brate em terceiro. Então, a estação da locomotiva do hype é Tampa Bay, né? Vamos falar a verdade. Mas isso é chute da ESPN aí, porque o Cameron Brate tem muito mais talento do que, inclusive, atualmente, o Gronk como ele está atualmente, o Cameron Brate é muito mais decisivo do que ele, e o O.J. Howard também não é ninguém a se desprezar, não. E, aliás, essa rotatividade aí de tight pode ajudar muito o Gronk a recuperar a própria forma física, que seja pela competição, pela posição, ou pela pouca quantidade de snaps que vai jogar e snaps decisivos. Obviamente, você não vai botar o Gronk em campo para poder fazer bloqueio numa linha para poder ajudar o Brady. Obviamente, ele vai atrair atenção, atrair marcação, e pode-se usar muito o que o próprio Patriots gostava muito, e o Tom Brady já falou, aquela formação com 2 tight ends, o Gronk para poder chamar atenção e um outro tight end para receber essa bola, um tight end para bloquear e o Gronk para ficar livre para sair. Provavelmente vai ser assim essa dinâmica, mas eu acredito que o Gronk tem mais chance de ser cortado ou multado nas homéricas festas que ele vai dar, não só em Tampa, como away também, na casa do adversário, porque esse sabe organizar e sabe fazer festa. Ele demonstrou em 1 ano de liga que o talento dele está em organizar e fazer furdunço. E aí, com Covid-19, provavelmente ele vai ficar algumas semanas aí descansando por causa de festa. Mas vale ressaltar que, apesar de o Gronk ser um ótimo tight end e dos outros tight ends serem muito bons também, nenhum deles chega aos pés do meu querido Evan Ingram. Só para deixar registrado aqui. Essa foi a deixa para a gente sair da costa leste e ir para a costa oeste. Com os times de Los Angeles no Hard Knocks, vocês conseguiram assistir o primeiro episódio, meus amigos? Vi e gostei. É aquela coisa, né? A gente vê a NFL se popularizando cada vez mais no Brasil, mas quando a gente para tentar assistir um episódio do Hard Knocks, a gente vê que ainda tem um longo caminho para percorrer aí, né? Porque eu acho que a gente já gosta de reality show, né? De férias com o ex faz um sucesso danado. Pô, você tem um reality show de um time de futebol americano, às vezes até quem não acompanha a temporada em si, eu acho que tinha coisa ali que ia se interessar. Mas realmente ninguém traz, então fica aquela briga para você achar link, para você conseguir achar legendado. A NFL Filmes até lançou esse primeiro no YouTube oficial da NFL Filmes. Não sei se os próximos episódios eles vão lançar também. É da HBO americana. E aí fica aquela briga, né? Às vezes você não acha com... Legenda em português não existe. Você não acha mesmo. E aí depende de assistir com legenda em inglês, vai toda essa dificuldade. Então, às vezes, a gente acha que a NFL tá crescendo, esse é o ano da NFL no Brasil, igual esse é o ano do podcast no Brasil, e quando a gente vai ver, né, não é bem por aí. Eu acho que o primeiro episódio, não sei se vocês concordam, trouxe tudo aquilo que a gente abordou mesmo antes de assistir, né? Um marketing muito pesado em relação a precauções e protocolos. Teve um enfoque muito grande, né, nos treinadores, então a minha brincadeira com o Vitorino na abertura foi justamente por conta disso, porque eles fizeram bem um contraste ali, né, entre o estilo dos dois. O Anthony Lynn, aquele cara mais ex-jogador, né, um cara que teve a vivência de campo, que parece que fala mais de igual para igual com os jogadores. O Sean McVay muito mais novo, mas estudioso, né, aquele cara mais nerdzão mesmo de técnica e de tática, respeitado também, mas um estilo completamente diferente, né? Um cara também que não pode ver uma oportunidade de poder tirar a camisa que ele tira para aparecer nas câmeras fortinho. Esse é o Sean McVay. E tamanho das operações é muito legal da gente ver, assim, é uma logística que a gente não tem ideia quando a gente acha que uma logística de um time de futebol de Série A de brasileiro é complicada. A gente vê o que é uma logística de um training camp, de um roster de 80, 90 jogadores, com isolamento social, distanciamento social, uma coisa muito bizarra, vai desde o macro, né, até o micro. Você vê
maçanetas de portas de freezer no pé, para o cara poder abrir e tirar a garrafa sem precisar encostar, né? Então, assim, foi bem legal poder observar isso, mas eu confesso que eu tava querendo ver mais de reunião do Zoom, fiquei um pouco decepcionado, teve pouca treta. O que vocês acharam? Eu achei que foi bem dentro do que esperado, até do que a gente conversou, né? Eles não deram muito foco de reunião de Zoom, porque, vamos combinar, é chato pra caralho, até se der treta. Qual que vai ser a treta? Você vai ver um monte de gente falando ao mesmo tempo e ninguém vai se ouvir nada. Não vai ter ninguém subindo em cima da mesa para dar porrada no outro, não vai ter ninguém jogando cadeira para lugar nenhum. Então, assim, o mais próximo de uma treta que a gente teve foi aquela saída e retorno de entrevista, que inclusive eu concordo 100%, né? O Wallace aí, que é da imprensa esportiva, vai saber dizer melhor, mas se eu fosse um jogador, eu daria uma resposta desse mesmo jeito. Assim, eu já te respondi um negócio, você quer o quê? Vai ficar me enchendo o saco até eu te responder do jeito que você quer? Não, minha resposta é essa e foda-se. Mas acho que foi bem dentro daquilo que eu esperava. Eu gostei da dinâmica que eles conseguiram dar. Por poucos detalhes, você quase que não notaria que é um Hard Knocks diferente, por conta de pandemia, né? Eu digo em termos de edição, obviamente, é todo mundo de máscara, né? Pô? Mas eu gostei e eu tô bem curioso para ver os próximos. Eu gostei realmente de quanto o Hard Knocks pareceu ser só o Hard Knocks normal, como o Vitorino falou, que mudou alguma coisa, mas eles tentaram deixar o mais normal possível, mas, ao mesmo tempo, o mais interessante foram os detalhes que não habitualmente são mostrados no Hard Knocks por conta da pandemia, né? Você já citou alguns. Tem as prévias do pessoal do Cotonete lá, dos testes de PCR, dos brutamontes, cara de 130 quilos que levantam, sei lá, um planeta no supino com medo de um cotonete. Eu compartilho dessa dor deles. Eu também tenho bastante nervoso por causa do nariz. E aí é legal você ver que essa parte humana é mais bacana. Dentro desse contexto, Ticas, você foi muito feliz de falar que quem não gosta de NFL ainda, e até quem não acompanha, poderia ver mais esse reality, né, que é o Hard Knocks, para poder humanizar mais os jogadores mesmo, né? Humanizar mais as situações. Tem aquele discurso dos treinadores falando que eles mesmos podem ser infectados, né? Não sabe se vai ser infectado, que não pode garantir, né, para os jogadores se eles vão ser infectados ou não, mas que eles vão tentar fazer o melhor e que eles estejam lá de corpo e alma. Isso é bem legal. Parece aí na prévia do episódio 2, vem aí o senhor Jared Goff jogando golfe em sua propriedade ali nos arredores de Los Angeles. Então, realmente algo sempre interessante de ver. Esse ano ganha esse mixinho ainda por causa da Covid, mas é aquilo que você falou, né, Ticas? Los Angeles em si, né, as duas equipes e tal, não me parecem ser as equipes mais interessantes para se fazer o Hard Knocks. Mas é aquilo, né? Os caras, uma produção boa também que faz ficar interessante. Pinça as histórias ali de vestiário e consegue fazer na linguagem ali de documentário, né, linguagem cinematográfica, fica bacana, até para quem não conhece mesmo ou não é fã desses times específicos. Realmente, e aí vai te mostrando algo a seguir, né? Porque geralmente você ganha interesse na temporada, né? Que faz o que o americano chama de build-up, né? Que vai criando interesse e vontade de ver a temporada, até para você ver e acompanhar aquelas sagas de jogadores que às vezes nem são muito badalados e tal. Será que o cara fez o corte final? Será que o cara vai ser contratado? Ou então, se ele foi contratado, ele estava lá meio escanteado, será que ele vai jogar? Então, esse ano tem, além de todos os dramas, tem o drama de ser a Covid-19 um elemento. Agora, respondendo o Vitorino aqui falando da coletiva, cara, isso é muito mania de repórter que quer forçar o entrevistado a dar a resposta que ele gostaria, de ficar insistindo na mesma pergunta, de ficar refazendo a mesma pergunta de modos diferentes, e aí nessas coletivas remotas ganha um elemento, né? O cara pode simplesmente desligar a câmera, sair do ambiente. Não é o ideal, mas também
premia quem tem as informações de bastidor, premia quem trabalha mais para ter um relacionamento melhor e conseguir informações exclusivas do que o cara lá que só vai na coletiva para chatear. É mais fácil chatear pessoalmente, tá? Porque você pode fazer careta, você pode, enquanto o cara tá falando no seu microfone, você balança a cabeça que a câmera não tá te mostrando. É mais fácil deixar o cara chateado, ter uma reação. A americana adora isso, né? O cara explode, o cara empurra um repórter e tal, né? Cria um drama. Mas, realmente, nessas coletivas remotas, vai ter muito disso do cara encher a paciência e simplesmente desligar o Zoom. Isso aí eu vou discordar frontalmente dos senhores, com todo respeito, tá? Serei corporativista aqui defendendo os meus amigos jornalistas que estavam cobrindo a coletiva lá do Jalen Ramsey, porque o cara... Vocês lembram quando o Júlio Batista voltou da Europa pro Cruzeiro? Que ele foi apresentado no Mineirão? Nem lembro que ano que foi isso. Ele entrou no Mineirão dentro de um carro forte de transportadora de valores com um monte de saco de dinheiro fake e desceu para ser apresentado para a torcida. O Jalen Ramsey, além de ser falador, né, gosta de falar, dá bom dia a cavalo direto, fala mais do que deve, já tem bastante tempo, desde os tempos de Jaguars. Ele aprontou, uma arruaça danada para ser trocado na época do Jaguars, queria mais dinheiro, queria mais contrato. E quando ele chegou no Rams, ele chegou num carro forte. Mas ele deve ter visto o vídeo do Júlio Batista chegando no Mineirão, entendeu? Sendo apresentado na volta pro Cruzeiro. E aí ele falou, vou fazer também. Chegou no Rams, num carro forte, com o cheerleader balançando pompom. E aí quando o jornalista pergunta sobre, e aí, beleza, você veio na trade, você assinou o contrato, mas o contrato não foi renovado. Aí ele dá aquele chiliquinho e está correndo. Eu não ia falar disso não, porque eu acho que é spoiler. Mas já que o Vitorino já deu spoiler mesmo, então eu vou defender meus amigos jornalistas nessa. O cara que fala tanto de dinheiro e que quer fazer valer o contrato e tal, não quer responder sobre o dinheiro. Aí agora, não, quando não é interessante pra ele quer falar só de campo, que quem cuida da parte do dinheiro é o agente. Ah, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, faz parte do jogo. O cara que tá lá, o jornalista tentando arrancar essa declaração, entre aspas, polêmica dele e tentar balançar ele, não consegue fazer isso de forma tão eficiente quanto se fosse tete a tete. Ali no presencial ali, o jornalista tinha mais condição de fazer. Hoje em dia, nessas coletivas remotas, é mais difícil. Eu acho que conseguiram tirar ele do sério, né? Porque a estourada que ele deu de sair na entrevista, ele demonstrou que, tipo assim, o pessoal não tava pressionando igual você vê às vezes, né? A forma com que se faz a pergunta pessoalmente, ela também te dá a oportunidade de, às vezes, fazer mais pressão. Ali no vídeo não, é muito frio, o pessoal ficou repetindo a pergunta, ele poderia simplesmente ficar repetindo a resposta, caso ele não se sentisse afetado pela forma com que foi abordado o assunto. Então, assim, tudo bem, fio desencapado? Mas eu não vi nada demais nas perguntas ali, e como também tem uma câmera filmando, para passar no programa depois, no próprio Rádio Norte, a gente não sabe até que ponto tem toda essa coisa de ser poser ali também, né? De fazer uma imagem ali de estouradão, eu sou o cara, eu sou mal e deixar arder. O teatro, faz parte do swag, né, Magal? O indicador de swag dele subiu aí nesse episódio do Rádio Norte. Semana passada a gente falou que talvez a gente teria jogos às sextas e sábados, caso principais conferências do college declarassem que não iriam jogar a temporada ou iam suspender até a primavera, né? Em vez de jogar no outono deles, seria só na primavera. Mas tem 3 que não querem bater o pé, né, Wallace? Então, os namoros, os noivados e os casamentos, pelo menos por enquanto, estão assegurados. Por enquanto sim, mas como a gente estava já prevendo, um cabo de guerra rolou aí. Mandar um abraço pro Rafael Cooper, que adora college e realmente ficou bravo, como a gente não vai falar de college aqui no podcast, mas a gente está sempre falando cada episódio aqui hoje, mas realmente... A gente fala porque a gente não quer que tenha, a gente quer que sábado esteja jogo da NFL, é por isso que a gente fala. Depois que ficar decidido que eles vão jogar e não vão deixar o horário para a NFL, a gente para de falar de college. Então, lembrar o que aconteceu, né? Que teve uma chuva de adiamentos primeiro, todo mundo foi adiando as datas do college. 2 das 5 maiores conferências, que é a chamada Power 5, também adiarem, né? Falaram que vão tentar jogar na primavera
de 2021. Né? A Big Ten, por exemplo, é onde atua a Ohio State, que é uma das mais famosas das universidades que cedem jogadores para a NFL. Por hora, a SEC, a ACC e a Big 12, né? Essas três da Power 5, que fazem a Power 5 junto com a Big Ten e a Pac-12, elas disseram que vão jogar, né? Por enquanto, elas estão mantendo a temporada normalmente, entre aspas, né? Porque não será uma temporada normal, mas dizem que querem fazer futebol americano universitário ainda nesse ano, que pode gerar uma pequena ou grande distorção no draft do ano que vem da NFL. Eu só não vou falar que eu vou torcer contra, porque eu quero os jogos da NFL nos horários do college, porque tem muito moleque ali que precisa jogar para mostrar serviço, para ter uma chance no draft, para poder se profissionalizar, para poder jogar na NFL. Então, assim, tem muita história para ser contada, mas, ao mesmo tempo, tem universidade querendo trazer o programa do futebol americano de volta sem trazer as aulas presenciais de volta. Então, assim, por que os jogadores podem se concentrar, se alojar e jogar, né, trazendo renda? Porque esses jogos são transmitidos, eles levam renda para as universidades e não é seguro para os estudantes normais voltarem para a sala de aula para seguir a graduação. Então, assim, eles podem alegar o que for, mas tudo que eles decidem leva em consideração primeira os retornos financeiros que as universidades vão ter. Se eles estivessem mesmo preocupados com os alunos, atletas, com os jogadores de futebol americano, eles poderiam fazer diferente, dizer assim: não vai ter temporada, viu, meus queridos? Mas vocês podem usar as facilidades, os alojamentos, os campos, as salas de musculação e toda a estrutura da universidade para que vocês mantenham a forma, não percam a forma até a próxima primavera, inclusive podendo fazer, usando essa estrutura, as aulas remotas que os outros alunos vão ter que assistir. Vocês podem usar, por exemplo, o anfiteatro, a estrutura de internet, de toda a estrutura do time de futebol americano para que vocês mantenham a forma. Pode fazer, de repente, amistosos, faz um torneiozinho entre times do mesmo roster, né, do mesmo college ou de bolhas próximas, criar realmente uma bolha em torno desses atletas para que você garantisse a forma física, a continuidade da carreira deles e uma temporada que seja diminuta lá em 2021 para que eles tenham a oportunidade de entrar na NFL. É muito difícil você conflitar esses dois argumentos. Dizer para que os outros alunos não voltem para a universidade, mas você que é aluno atleta e que atrai muita marketing, muita propaganda e muito dinheiro para a universidade, você tem que voltar, sendo que você não é empregado da universidade. Lembrar que cada um individualmente, e aí não tem associação, não tem sindicato, não tem nada que ordene isso, ou seja, cada jogador de futebol americano universitário pode ele mesmo optar por não jogar essa temporada também a qualquer momento. Se começar a temporada, ele vê que está todo mundo sendo infectado e ele não quer correr esse risco, ele pode sair da NCAA, já que ele não tem contrato com a universidade que o abriga. Não tem contrato, não tem rescisão, não tem contrapartida financeira, é a opção dele, né? Bom, encerrando o nosso giro, esse giro das notícias tradicionais, dos grandes veículos de comunicação, mas vamos para o próximo giro, que é o das redes sociais, o Treta na TL. Donald Trump declara, aí você pensa, mas por que isso não está no giro? Porque isso é notícia. Não, porque onde que o Donald Trump faz declaração? No Twitter. Então, veio pro Treta na TL, notícia do Donald Trump. Donald Trump declara que se os jogadores da NFL seguirem protesto ajoelhando durante o hino essa temporada, ele não fará mais nada para ajudar a realização da liga. Mas aí eu pergunto para vocês, o que ele tem feito que é decisivo ou não, sendo a liga uma empresa privada, né, organizada, administrada pelas 32 franquias, pelos donos dos 32 times, e aí, ele vai ajudar ou vai atrapalhar no quê? O que vocês acham? Pode preparar o bip aí. Foda-se. Meu querido, foda-se. Sinceramente, eu confesso que eu só vejo vantagens. Se o Trump parar de assistir, zero impacto.
Se os Trump Minions, né, os seguidores do Trump pararem de assistir, impacto super positivo. Você não gosta de imigrante? Para de ver NFL. Você não gosta de latino? Para de ver NFL. Você é redneck maluco, anda com bandeira de confederado no carro? Para de ver NFL. Maravilhoso. Eu acho que só tem ganhos, entendeu? Você vai ter menos confusão nos jogos, você vai ter menos confusão nas redes sociais. Eu acho, inclusive, que o Trump deveria encabeçar esse boicote. A todo mundo que apoia ele, pare de ver NFL. Isso forçaria a NFL, talvez, né, vamos dizer assim, né, forçaria a NFL a procurar outros mercados e ter um mercadozão aqui, ó, chamado Brasilzão. Traz um jogo para cá. Você imagina o seguinte, o pessoal fica com essa conversa, né, como o Ticas bem falou aqui. Não, a NFL tá de olho no Brasil. Amigo, quando marcarem um jogo de temporada no Maracanã, aí eu acredito. Porque se me vier também com um joguinho de Pro Bowl, meu irmão, na moral, pode preparar o bip de novo aí. Vai tomar no cu. Não me vem com joguinho de Pro Bowl, não. A La Cima vai estar lá na primeira fileira. Cara, não vou. Caraca, não vou, que cara. é bom. Jogador, Acho que eu vou pro tailgate. Eu vou pro tailgate, mas eu não vou ver jogo. O jogador vai vir aqui jogar de ressaca, com a cara cheia de caipirinha, e eu vou pagar R$1.500 no ingresso? Não vou. Eu boto esses R$1.500 na minha poupancinha. Daqui a 15 anos eu consigo ir para Nova York. Até lá o dólar já vai estar na casa dos R$18. Eu consigo ir para Nova York, vou para o MetLife Stadium para assistir o meu gigante jogar. Isso eu faria. Agora, influência do Trump, não gostei. Meu irmão, nossa, é uma benção que você faz. Você está alinhado com o que o LeBron disse quando o Trump disse a mesma coisa. Essa semana começaram os playoffs da NBA e o Trump também fez declaração porque antes de todos os jogos, pelo menos os que eu assisti, todos os jogadores se ajoelharam durante o hino de braços dados. E aí o Trump não consegue ficar quieto, né? Foi declarar. Aí o LeBron respondeu algo do tipo que o Vitorino respondeu. Meu amigo, so sorry, né? Só lamento. Eu acho que a reação de quem quer ajoelhar, de quem vai protestar na NFL também vai ser a mesma. O que eu acho que o Trump tenta fazer é dar uma senha para os donos, né? Donos de franquia e tentar fazer um apelo para, sei lá, o espírito idiota ou espírito ignorante de quem está dirigindo a NFL, mas o Goodell e o pessoal que está lá em cima já percebeu que esse movimento não tem volta e ele começou de uma maneira muito, digamos, natural lá em 2016 e ganhou uma bomba na cabeça, foi muito impulsionado esse ano e aí com a atitude do Colin Kaepernick sendo relembrada e trazida para todos os esportes americanos e realmente eu acho difícil agora algo que pare essa reação em cadeia, principalmente num esporte que é predominantemente jogado por negros em seus rostos e que nos cargos de direção, por exemplo, não tem praticamente nenhum. Destacar aí que o CEO agora do Washington Football Team se tornou o primeiro CEO negro a assumir uma franquia nessa semana. E aí falando em ajoelhar no hino, a gente lembra de Colin Kaepernick e não necessariamente lembra da Kelly Hall, mas a Kelly Hall já foi personagem aqui do nosso último episódio, ela tá on fire, ela tá pegando fogo no Instagram e essa semana ela voltou a ter destaque, se desculpando publicamente por ter menosprezado e de certa forma recriminado os protestos liderados pelo Kaepernick em 2017. E aí não ficou só na declaração, né, no meia-culpa, ela também e o Matthew Stafford fizeram uma doação de $35 mil para o Programa de Justiça Social da Universidade da Geórgia, a universidade que ele jogou e que ela cursou. Então, Kelly Hall não tem temporada, não tem jogo ainda, mas ela nas redes sociais tá pegando fogo. Assim, eu achei a doação um pouco baixa, para ser bem sincero. Se olhar o salário do Stafford, dá para... Se considerar o contrato do Stafford, né? Eu achei uma doação um pouco, assim, humilde. Mas, sendo muito sincero, eu prefiro alguém que falou contra e que, considerando que seja verdade, se arrepende, vem a público dizer que estava errada e faz alguma coisa a respeito, do que a pessoa continuar com aquela posição ou ficar quieta.
Até porque a questão do Colin Kaepernick, eu acho que as pessoas já entenderam, ou quem ainda não entendeu precisa entender que é o seguinte. Assim como o xará dele, Copérnico, estava certo quando falou da teoria heliocêntrica, e as pessoas no início não quiseram acreditar, mas depois não teve escapatória, com o Kaepernick é a mesma coisa. O Kaepernick fez certo de ajoelhar. Ponto final. Você pode aceitar isso agora ou você pode aceitar isso mais tarde, mas não tem escapatória. Ele não fez nada de desrespeito à bandeira, ele sempre deixou claro que a questão era violência policial sistemática, ele sempre usou os meios que ele tinha para declarar que era isso e apenas isso, ele não estava querendo se promover, nem precisava, ele sempre deixou isso muito claro. Lá, poucas pessoas conseguiram ver, com o tempo mais pessoas estão vendo, hoje bastante gente tem visto, e a decisão que as pessoas vão ter aí é se eu vou demorar ou eu vou ser rápido para perceber que o Kaepernick estava certo. E está certo. A questão é só essa. Então, no episódio passado a gente desceu a lenha aí na Kelly Hall. Hoje, então, eu particularmente vou dar meus parabéns para Kelly Hall. É isso aí, a gente erra, se posiciona de formas equivocadas, mudou o seu posicionamento. Vamos que vamos. Gostei aí de ter dado uma dica para o programa de Justiça Social da Universidade de Geórgia, mas tem um cara aí que também tem uns programas nessa linha, chama Colin Kaepernick. Você pode trocar uma ideia com ele também, passar um dinheiro para ele. Ele tem o I Know My Rights Camp, ele tem várias iniciativas. A Nike está fazendo vários produtos na linha dele, inclusive essa semana várias pessoas receberam uma caixa, né, com a jersey nova do I'm With Cap e com tênis, né? E eu vou ser sincero, assim, toda vez que eu vejo essa jersey e esse tênis, bate uma inveja, assim, porque a jersey é foda, o tênis é foda, dificilmente está fazendo 47, que é quanto eu calço. A jersey, quando saiu, era cara pra caralho, tipo $150 a jersey, e acabou assim em 2 horas. Mas, Kelly Hall, vamos conversar com o Kaepernick aí, mas parabéns, é isso aí. Melhor mudar de opinião tarde do que nunca. Depois dessa citação de Copérnico, eu fico até envergonhado. Não, realmente para NFL é cultura, porque o Vitorino hoje está inspirado demais. é verdade. Mas é isso mesmo, mudar de opinião. E além de mudar de opinião, tomar uma atitude é sempre muito, muito melhor do que só falar que está arrependida e se arrepender aí, fazer uma postagem e tal. Que ela continue ajudando e que o Matthew Stafford também entre nessa onda do bem e multiplique não só a mensagem, mas também as ajudas e a oportunidade que as pessoas precisam para poder deixar esse mundo mais igual. Quem tem voz, quem tem mais palanque, quem tem mais projeção, tem obrigação de falar por quem não tem, de falar por quem precisa ser defendido pelo mais fraco. Bom, falamos de tretas polêmicas, na verdade, né, nas redes sociais, mas de assunto sério. Não que o próximo não seja sério, mas essa vai pro famoso Stories dirigindo na Freeway. Não é o primeiro, não deve ser o último, mas essa semana o Trent Williams, left tackle do 49ers, postou nos stories dele, acelerando. Adivinha qual carro? Não é só o Mahomes que tem Ferrari não, rapaz. O Vitorino fica doido quando ouve que a galera tá só na Ferrari. Ele postou dirigindo a Ferrari dele. É dele, é prateada. Eu vi a foto, ó. Não vou te enganar, não. Ó. O bichão é bonito. Dirigindo a 125 milhas por hora numa freeway movimentada, cheio de carro na faixa da direita. Aí, obviamente, o vídeo repercutiu imediato, foi apagado, e aí veio com a famosa desculpa que era o irmão ao volante. Então, quando não é risco que o cara vai se contaminar, vai em festa, vai disseminar o vírus no hotel da concentração, no centro de treinamento do time, o cara é risco para ele mesmo, para outras pessoas no trânsito. Só tem uma frase para o Trent Williams: não adianta apagar, porque o print é eterno. Então, as pessoas sabem disso. Não adianta, postou, tem gente olhando, cara, tem gente fiscalizando, tem gente te observando. Hoje em dia não dá para fazer quase mais nada escondido. Então, vai manchar a imagem dele, vai ter repercussão com o futebol americano. Realmente é impressionante o talento dessas pessoas para fazer besteira e para poder divulgar essa besteira, não só
praticar o ato, mas como também tentar fazer propaganda em cima dessas besteiras que eles cometem dioturnamente, diria eu. Mas é aquilo, né? A irresponsabilidade do ser humano, ela não está atrelada a dinheiro ou a posição social, né? O cara é um atleta, devia se cuidar em todos os momentos e nunca colocar seu ganha-pão em risco, porque o problema não é só ele bater, matar alguém ou morrer. Ele pode simplesmente rodar e bater de uma maneira que quebra a perna. Ele dá um prejuízo gigante, não só para ele mesmo, mas como para o time. Eu queria até aproveitar essa notícia para fazer um pequeno jabá aqui de um serviço que eu vou passar a oferecer, que chama SAC, S-A-C. É o Shit Avoiding Consultant. É o consultor que evita a merda. Como é que ele funciona? O jogador da NFL me paga e eu viro uma babá dele, um carrapato. Eu colo com ele 24 horas por dia. Aí quando ele tiver uma ideia assim, eu vou com meu irmão pegar a Ferrari e dirigir na freeway. Vamos. Vamos meter 200 km por hora aqui? Não vamos meter 200 km por hora. Não, mas é que... Eu estou sendo pago para isso. Não vamos meter 200 km por hora. Anda com a sua Ferrari, volta para a garagem. Se ela for sua comprada, já anuncia e vende essa miséria. Se ela for alugada, parabéns, nosso trabalho já está fazendo efeito. Não é possível que um cara que já tem contrato num time que esteve no Super Bowl, ele tenha nada mais para fazer na vida dele, perto da temporada chegando, do que sair para meter 200 km por hora numa Ferrari. Meu amigo, tem lugar para isso. Você tem dinheiro liga, bate um WhatsApp pro pessoal da NASCAR, fala assim, vocês deixam eu usar uma pista aí? Coisa rápida, meia horinha aqui, para nada. Vocês deixam usar? Deixo. Entra lá e se arrebenta de dar a volta com a sua Ferrari. Mas se você enfiar a cara no muro, é paciência. Você paga lá, pega o seu contrato, paga o dano do muro e toca o barco. Agora, pra que o cara me sai para meter 200 por hora numa Ferrari? A temporada tá para começar e o pior, ainda filma. O cara ainda filma. Então, aqueles que quiserem o meu serviço, entre em contato aí, né, pelas redes sociais do NFL, etc. Eu estou oferecendo esse serviço. Os primeiros jogadores vão ter um preço bacana. Então, por favor, entre em contato aí. Porque eu acho que só assim para resolver. NFL, etc., NFL Cultura e NFL Empreendedorismo. Bora pro TD ou Fumble. Então vamos pro TD ou Fumble para encerrar esse episódio. Tua Tagovailoa aparece na primeira coletiva oficial pelos Dolphins vestindo a camisa número 14. De quem que é essa camisa? Do Fitzpatrick, o outro quarterback que disputa a posição com ele. TD ou Fumble, Wallace? Obviamente um fumble muito grande, porque provavelmente ele não vai estrear. Quem vai estrear vai ser o Fitzpatrick, que a magia deu certo, virou Fitzmagic, pelo menos para a primeira rodada. Bom, para mim é fumble também. Eu, durante a faculdade, fui um jogador de sinuca assíduo e tem uma regra de ouro na sinuca que é a seguinte: se cantou a bola, tem que fazer. Então, você cantar essa bolinha de que você vai tomar o lugar do cara e a temporada ainda nem começou, meu amigo, vai ter que fazer. E como a gente sabe que não vai fazer, tá cantando a bola errado. Então é fumble. Para mim é TD, porque ao contrário dos amigos dessa mesa virtual, eu não sou amargo. Então, para mim, até quando ele foi questionado na coletiva, ele falou que o relacionamento é bom, a disputa é saudável, que não tem problema, eles se tornaram amigos. O Fitzpatrick, a gente sabe que é conhecido por ser um bom tutor, né? E pode disputar a posição, mas não deixa de apoiar os novatos. Então, para mim, é TD. Agora, falando em usar camisa de colega de time, já falamos dele hoje, ele volta. Cameron Brate, tight end do Bucks, doou sua camisa do Gronk, comprada em 2010, quando era calouro em Harvard. E agora que é colega de time, pegou e doou a camisa. TD ou Fumble? Para mim é TD. Primeiro porque é importante praticar o desapego. O cara é colega de time, ele vai trocar suor, vai trocar carícias no vestiário com o Gronk. Para que ele vai se apegar a uma coisa material como uma camiseta? Então eu acho que para mim foi um TD. Esse é o tipo de brincadeira, de coisa marota que eu acho saudável. Para mim é fumble, porque o que ele devia fazer é pegar o Gronk,
vestir a camisa no Gronk, deixar o Gronk suar, pegar o autógrafo do Gronk e botar essa camisa num quadro, porque vai ter a oportunidade de dividir vestiário com o ídolo dele. Para mim é TD, porque como ele doou para uma instituição de caridade, provavelmente essa camisa vai chegar na mão de um fã de NFL que não teria condição de comprar a camisa por conta própria. Então, para mim é TD, depois ele compra outra, pega do time dele com o Gronk, troca a camisa com o Gronk, TD. Depois de especulações sobre Antônio Brown, Ravens agendam testes com Dez Bryant. TD ou fumble? Para mim é TD. Novamente, qualquer coisa que te afaste de Antônio Brown também é TD. Então, se você quiser trazer o John Gruden para botar no lugar do Antônio Brown, você está fazendo TD. Para mim é um TD. O Dez Bryant é um cara que tem talento, ainda não está muito longe do que a liga precisa, é um cara que pode ser útil em alguns snaps, e vou na onda do Vitorino aqui. Não tendo o Antônio Brown na jogada, tirando o Antônio Brown da liga, não sendo o Antônio Brown, acho que qualquer pessoa é melhor do que ele. Esse eu vou me abster de votar TD ou fumble, porque como eu sou parte interessada, né, já que estamos falando do meu time, do coração, Pode não. e eu não consigo colocar comparado na balança. Antônio Brown, 8 jogos de suspensão garantidos para essa temporada, swag alto, classificação Vitorino de swag do Antônio Brown alto. Então, assim, chance de ter mais problema, mais suspensão alta, mas, assim, não tem grandes históricos de lesões e provavelmente deve render em campo. Contra Dez Bryant, vindo de uma recuperação de uma ruptura de tendão de Aquiles. 1 ano e cacetada parado, também tá na curva descendente. O swag não é alto igual do Antônio Brown, mas é médio para alto. Então, coloca os dois na balança, a balança fica empatada, zerada. É o meu time, então não consigo... Deixa o Eric De Costa lá decidir se TD ou fumble, porque ele, como GM, ele vai ter mais condição de decidir. Melvin Ingram ameaça holdout em negociação de contrato. O defensive end dos Chargers olha para o lado e vê o Joey Bosa assinar o maior contrato de um defensor na história da liga. Aí ele falou, eu quero também. TD ou fumble? Para mim é TD, porque ele é tão ou mais importante para a defesa do que o Bolsa, né? Claro que o Bolsa é um pouco mais superstar, digamos assim, do que ele, mas ele também tem seu valor, ele quer um pouco mais do contrato, e aí é a arma que ele tem, meu querido, é holdout, ficar esperando o próximo movimento, né? Lembrar que holdout no Chargers não tem muito tempo, já deu bastante certo, né? Para mim é TD também, eu concordo com elas, é a arma que o jogador tem. Eu acho que ele é um cara que merece também, tanto quanto o Joey Bosa, não estou botando um em detrimento do outro, muito pelo contrário. Eu acho que o Melvin Ingram é um cara excepcional e eu acho que é um efeito natural, né? Se eu contribuo muito para a minha defesa, o outro, meu colega, contribui muito, ele ganha um puta contrato, eu espero ter um contrato, pode ser que não seja tão bom quanto o dele, mas eu espero um contrato bom também. Então, acho que para mim é TD. Para mim também é TD, porque jogador em relação ao time é sempre a parte mais fraca, é o trabalhador negociando com o patrão. Então, como a gente sabe que essa negociação ela é mais complicada para quem está embaixo, para mim o holdout do Melvin Ingram é TD. E para terminar, vamos ver. Eu não quis me envolver no TD ou fumble do meu time. Vamos ver se o Vitorino vai ser TD ou fumble nessa. Joe Judge, novo head coach dos Giants, os gigantes de Nova York, já diria o Vitorino. Discípulo da escola Bill Belichick de administração de treinamentos e de vestiários, estabeleceu um regime de pagar voltas correndo ao redor do campo pelos erros cometidos pelos jogadores e pelos técnicos nos treinos dos Giants. TD ou fumble? Eu acho que é muito fumble isso, viu? Sabe por quê? Porque no final vai ter muita gente correndo e ninguém para observar. Quem é que vai contar as voltas de todo mundo? O time erra pra caramba, os treinadores erram pra caramba, e em Nova York tá tudo muito errado. Então, ou seja, quem tem que começar a correr é o general manager, é lá de cima, é a diretoria. Para mim, isso é um TDzaço. E eu explico por quê. Meu amigo Joe Judge, ele está querendo fazer uma mudança de cultura no time, isso já não é mistério para ninguém, ele fala isso abertamente.
Eu sempre tive a percepção, desde até pelo próprio Last Chance U, mas eu sempre tive a percepção que jogador de futebol é um cara muito mimado, muito mal acostumado, principalmente quando o cara é bom. É até uma relação meio injusta, assim. Quanto melhor o cara vai ficando, na maioria dos casos, mais mimado ele vai ficando. Não começa a ficar uma vibe ali meio Romário de não preciso treinar. E, sinceramente, assim, eu não vejo por que esse alvoroço todo, assim, as pessoas estão tendo que pagar voltas e os técnicos também tendo que pagar voltas, porque eu acho que isso é bom para a cultura do time. Eu acho que isso ajuda a unir as pessoas, a unir os jogadores. Os jogadores esquecem que lá, quando eles começaram, esse momento de pagar todo mundo junto era uma das coisas que unia o time, né? De você... É meio como o trote da faculdade, assim, né? Quando tinha trote na faculdade. Tá todo mundo ali na mesma merda ao mesmo tempo, então vamos lá, vamos se abraçar. Eu acho que o Giants precisa de um choque desse de cultura e, para mim, estão fazendo tempestade em copo d'água, assim. O que é você pagar umas voltas, pagar flexão, pagar agachamento? Isso aí não vejo nada demais. Para mim é um telesaço e vai garantir a nossa chegada forte no Super Bowl. A minha é fumble. Primeiro que eu já tenho naturalmente um problema com hierarquia, não é meu forte. E segundo que o cara, para aplicar uma punição dessa por erros cometidos no treinamento, seguindo a escola Bill Belichick, ele tem que ser o Bill Belichick. Ele não pode chegar já botando as manguinhas de fora e querendo conquistar respeito na marra. Respeito se conquista e depois você pode exercer sua autoridade. Pessoal, então ficamos por aqui, encerramos essa 4ª edição do nosso NFL, etc. Já vou deixar o meu abraço aos nossos feedbackers. Eu nem sei se existe isso, mas temos feedbackers de grande garbo e elegância, estão sempre sugerindo, criticando também um pouco, né? Porque eles são muito críticos, é verdade. Mas mandar um abraço pro Paulinho Miani, pro Jampa Vieira. Mandar mais um abraço pro nosso maestro Diego, do Orbital Sound. E deixa o seu abraço aí também, Wallace. Um abraço pro Marcelo Faria e pro Paulinho também, que pediu amor. Então vamos dar muito mais amor para ele. Paulinho Miana, um beijo no seu coração. Também deixar uma dica pra galera aí, procurar os seus times de preferência, ou se você não tem um time na NFL, procurar seguir as contas deles nas redes sociais, porque durante esse tempo é muito legal que cada um vai fazendo um programinha. O Patriots, por exemplo, tem um minuto da patrocinadora principal deles lá, analisando algumas coisas do training camp. Nunca é nada muito profundo, mas para você conhecer um pouco mais do time e das pessoas que fazem o time, é bem legal. Bom, eu vou aproveitar para deixar o meu abraço aqui para todo o pessoal do FABR aí, que está lutando para conseguir manter a preparação física nesse ano. E também agradecer a enorme e massiva torcida do Giants no Brasil, que com certeza vai dar apoio para esse porta-voz aqui do nosso time, campeão e sempre campeão, e será campeão esse ano do Super Bowl. Um grande abraço. Então, se você conhece alguém que queira participar de um podcast, não é torcedor do Giants, mande um e-mail para nfl.etc.podcast@gmail.com ou pode mandar mensagem para a gente também no Twitter, NFL_etc, e no Instagram, NFL, etc, tudo junto. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.